A verdade de cada um. Olha, quando eu me vi sozinha, sem ninguém, eu nem acreditei. Quando eu parei para pensar que na minha casa já morou um time de futebol, 11 pessoas. Não estou exagerando, não. Eu sempre fui muito agregadora. Eu me casei com o Alberto e antes mesmo de ter filhos, eu já tinha trazido uma cunhada e uma irmã para morar na minha casa. Elas eram mocinhas e estavam começando a vida. E eu senti que eu podia ajudar. Como eu morava num centro de maiores recursos, eu trouxe as duas para morar aqui comigo. Logo eu engravidei e tive o Alexandre, o meu menino. Ele nem tinha ainda completado 2 aninhos e as duas já estavam bem encaminhadas na vida. Elas estudavam, trabalhavam e namoravam sério. Engravidei novamente, aí eu tive a Michele. No aniversário de 1 aninho da minha filha, as duas se casaram. E me agradeciam pelo encaminhamento na vida delas. Quando as duas saíram, Bill, meu sobrinho, me pediu uma força e lá veio o Bill morar comigo também. O interesse dele era fazer um curso técnico e eu ajudei no que foi possível. Ele assistiu ao nascimento da minha 3ª filha. Nasceu a Mariana. Bill terminou tal curso, se empregou, se casou e foi bater suas asas, formando ele também uma nova família. Mas jamais em minha casa ficamos apenas eu e o meu marido e os 3 filhos. Não, sempre tinha mais alguém. Dessa vez, meu marido tinha um irmão. O irmão dele, já casado, atravessava momentos delicados, difíceis, com 2 filhos. Então veio esse irmão falar comigo. Não, na verdade, o meu marido ele veio falar comigo. Se eu me opunha em ajudar esse irmão dele. Como eu jamais havia dito não na minha vida, eu de novo respondi que tudo bem. E vieram de uma vezada só, mais 4 pessoas morarem aqui na minha casa. Havia gente da família que brincava dizendo que a minha casa não era uma casa só, era uma pensão. Pensão da Lourdes. Pensão da Lourdes. Nunca entendi que houvesse maldade nisso, até porque eu só fazia o bem e apenas eu ria da situação. Mas nesse momento em que 9 estavam morando na minha casa, uma prima minha engravidou e veio bater onde? Em que porta que ela veio bater? Na minha. E eu não pude negar ajuda. E foi em casa que essa minha prima ganhou o nenê. E aqui ficou até que o seu filho já corria pela casa inteirinha, pela casa toda. E quando saiu, foi direto para a sua casa, uma vez que, estando aqui, ela conheceu o marido dela e foi assumir a sua vida. Portanto, olha, houve um período, conforme eu comecei a minha carta, houve um período que na minha casa moraram 11 pessoas, um time de futebol e um detalhe muito especial e particular. Recebíamos as pessoas com tanto amor que elas saíam daqui muito bem encaminhadas. Noutras palavras, a pensão da Dona Lourdes, a pensão da Dona Lourdes era muita sorte para quem por aqui passasse. Mas a verdade é que a vida da gente muda e a minha mudou muito. Michele, minha filha, foi a primeira a se casar. Ela tinha 22 anos e seguiu o carioca Ricardo. Foi morar na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Depois, foi a vez da Mariana. Aos 21 anos, cismou de falar inglês fluentemente. Foi para a Austrália, foi atrás de um curso na Austrália e lá conheceu Robert,
um dos professores, e com ele se casou. E enche meu celular de fotos com cangurus, animais que eu amo. Meu marido Luiz resolveu ficar bobo depois de velho. Acreditem, aos 60 anos, Luiz enfiou na cabeça que uma moça de 39 havia se apaixonado por ele. Velho bobo, virou criança. Achou até que voltou a acreditar em Papai Noel. Isso com 60 anos. E ele se separou de mim e disse que ia atrás da sua felicidade. Palavras dele: eu tenho que ir atrás da minha felicidade. Quando ele me disse isso, eu falei: aos 38 e os 38 anos que nós passamos juntos, construindo uma família, fazendo o bem às pessoas. Durante esses 38 anos, afinal, você foi o quê, Luiz? Você foi o quê? Sem resposta, ficou com a cara de bobo, me olhando, e eu virei as costas e entrei numa casa agora quase vazia. Nossa, a casa agora quase vazia. Já estiveram nessa casa 11 pessoas. 11. Sou forte? Sei lá. Dizem que sim. Dizem que eu sou forte. Mas quando eu entrei na casa quase vazia, eu chorei. Afinal, a pensão da Dona Lourdes era agora apenas a casa de 2 moradores. Ela, que sou eu, a Dona Lourdes, a dona da pensão, ficou, que sou eu, e meu filho Alexandre, o meu filho mais velho. Ele ficou. Por um momento eu cheguei a acreditar que o Alexandre nem iria se casar mais. Afinal, ele estava com 35 anos e ele já tinha sofrido algumas decepções amorosas, sabe? Sabe quando você pensa: eu acho que Deus destinou que eu acabe meus dias ao lado do meu amado filho, um pelo outro, um com o outro. Afinal, eu e esse meu filho Alexandre sempre fomos carne e unha, sempre fomos muito ligados um no outro e sempre nos demos tão bem. Eu o protegia mais. Quantas vezes eu escondia seu boletim com notas vermelhas para que o pai dele não visse. Minhas filhas tinham até ciúme do irmão. Coisa de família, né? Coisa de filho. Eu era fã do meu filho porque, além dele ser um profissional do ensino, ele, professor, escolheu ser professor. Além dele ser esse profissional do ensino, além disso, ele também era músico. Nossa, ele tinha um talento muito grande, um dom natural para música. E de forma inteligente, quando o pai dele me deixou, ele fez despertar em mim um dom que eu nunca, jamais imaginei possuir. Ele enfiou na minha cabeça: mãe, você é compositora. Ah, filho, larga de besteira. Mãe, você é compositora. Ah, meu filho, eu compositora? É, mãe. Ele enfiou na minha cabeça. Então ele começava a compor uma música e de repente ele se enroscava, sabe? No fim de um verso faltava uma palavra, faltava uma ideia, e ele me dizia: mãe, ô mãe, o que eu coloco aqui, mãe? Eu tô enrolado, mãe, não tô achando a palavra. Ô mãe, vem cá, vem me ajudar. Vem cá, mãe. Que é, menino? Vem cá me ajudar, eu tô enrolado. Ah, Alexandre, eu acho que aqui tem que rimar, né? Reluzir, põe reluzir. Reluzir, mãe. Isso mesmo, mãe. Reluzir, perfeito. A senhora é talentosa, mãe. E foi a partir daí que ele ocupava as minhas noites. Ele compunha e eu era a sua ajudante na construção das letras das músicas. E ele fazia isso com tanta inteligência que eu ia acreditando que eu era boa nisso mesmo.
Sabe quando você vai sendo levado a acreditar que você tem o dom, o talento? E isso passou a ser muito importante para mim. Não só porque ocupava a minha cabeça, né? Mas também porque me ajudava a colocar para fora as minhas emoções. Algumas dores. Nossa, quem é que não tem, né, Paulinho? Hein? Aqui um parênteses. E quem é que não tem, né? Quem é que não tem dores, angústias? Quem é que nunca sofreu? Vai, você que está ouvindo aí a minha história, quem é que não tem dores, angústias, que nunca passou por sofrimento? Pois é. Então essa coisa de ajudá-lo a compor me ajudava a colocar para fora as minhas emoções. Olha, vou ser sincera, você não pode imaginar a terapia que é compor uma música. Por isso que os compositores ficam todos de cabelos branquinhos. Um dia meu filho foi se apresentar num barzinho e ele me levou. E teve um momento que ele falou na apresentação dele. Pessoal, atenção, com licença. Agora eu vou cantar uma música para vocês de autoria da maior compositora que eu conheço. Essa eu conheço pessoalmente. E ela está aqui hoje, está aqui no barzinho, está aqui presente. É minha mãe, Lourdes Penso. Era eu estava falando de mim. Aqueles aplausos para mim. Nossa, gente, o bar inteirinho me aplaudiu. E todos adoraram a música. Mas muito mais o Walter. O Walter, se todos presentes ali adoraram, o Walter adorou muito mais. Eu nem o conhecia. Eu nunca imaginava que ele pudesse existir. E de repente, ele veio na mesinha que eu estava e me pediu um autógrafo. Chegou em mim e falou: Lourdes Penso? Sim. Lourdes Penso? Sim. Olha, você é muito talentosa. Me dá um autógrafo. Eu dei risada. E vi que ele estava falando sério. Ele estava falando sério. E de onde meu filho tinha tirado aquele sobrenome chique? Penso, porque eu não tinha nada de Penso. Foi um nome artístico. Penso. Eu sempre fui Souza Lima. Dei autógrafo. Walter. E Walter não saiu mais da minha mesa. Ao fim do show, ele pediu meu telefone. Nessa hora, eu olhei para o Alexandre, que deu uma piscadela para mim, e eu dei o número para o tal de Walter. Uns 10 dias depois, o Walter já estava me pedindo em namoro. Pasmem! 10 dias depois, o Walter me pediu em namoro. Eu falei para o meu filho, rimos, e o meu filho Alexandre me incentivou. Aceita, mãe. A senhora está solteira. Ele também, que mal que tem? Filho, peraí. Eu tô com 58 anos. Com certeza ele tem mais do que isso, mãe. Curta a vida, seja feliz. Olha, e vocês que estão ouvindo a minha história, acreditem, eu comecei a namorar. 58 anos eu comecei a namorar. Quando eu achava que a minha vida estava acabada, que eu já não... Eu tenho uma expressão que eu usava, a bananeira que já deu cacho. Vocês sabiam que bananeira só dá cacho uma vez, né? A bananeira ela só dá cacho uma vez. Então, depois ela não dá mais cacho, acabou. A bananeira, ela fica imprestável. Então eu dizia, eu sou bananeira que já dei cacho. Que nada. Aos 58 anos eu comecei a namorar e meu filho Alexandre era o responsável. Só faltava ele me explicar por que do sobrenome Penso. Ele que bolou meu nome artístico, né?
Lourdes Penso. Mamãe, porque é chique, Penso combina com o seu título de compositora. Lourdes Penso. Para ser sincero, eu tirei da brincadeira que fazia com a senhora, quando diziam que a senhora era Lourdes da Pensão. Não falavam que a senhora era Lourdes da Pensão? Então, Lourdes Penso. Quando a nossa casa vivia cheia, o pessoal não brincava que era pensão, a Lourdes da Pensão, a pensão da Lourdes. Rimos os dois até umas horas. Olha o que é a vida da gente. Aos 58 anos, eu, a tal da bananeira que já deu cacho, era o que eu pensava, né? Aos 58 anos, eu havia me tornado compositora, arranjei um namorado. E detalhe, ele, o namorado, tinha 3 anos menos do que eu. Meu filho estava errado, meu filho achava que ele era mais velho, não era não. Eu tinha 58, ele tinha 55. Meu marido, quando soube que eu estava namorando, ficou doido. Chegou a me telefonar para perguntar se eu sabia o que eu estava fazendo, que ele tinha muito medo da minha empolgação, que depois de velha eu estava dando queima de artista. Eu acreditava que eu era artista, que é isso? Contei pro meu filho e rimos de novo. Num outro show, eu fui assistir o meu filho e ele foi até a minha mesa avisar que o pai dele estava vindo também com a nova mulher. O Walter, meu namorado, estranhou, porque eu jamais admiti que o Walter me beijasse em público. Sei lá, eu tinha uma vergonha, né, dele me beijar assim em público. Um namorado. Nesse dia, eu fiz questão, eu tomei iniciativa. Nesse dia, eu dei um beijo nele, só pro meu marido ver. Sabe aquele gostinho de vingança? Não era Nietzsche que dizia, o grande pensador, o filósofo Nietzsche, que na vingança e no amor a mulher é mais cruel? Então, sabe aquele gostinho da vingança? Disseram que depois que ele me viu beijando o meu namorado Walter, ele pegou a mulherzinha dele, pegou a violinha dele, enfiou no saco e foi-se embora. Mas já era finzinho do show. Foi bem na hora que meu filho cantava a nossa música e falava o meu nome. Lourdes Penso, a compositora. Nesse dia eu me senti por cima da carne seca. A gente merece, né? Pelo menos uma vez na vida a gente merece. Um belo dia eu cismei que o namoro estava me atrapalhando em novas composições. Enquanto meu filho compunha, eu era obrigado a ficar dando atenção ao Walter, quando não pessoalmente, pelo celular. E eu pensei, eu vou terminar. Quer saber de uma coisa? Vou terminar no namoro. Artista é assim. Artista é assim. Começa o namoro e termina. Liguei então pro Walter e acabei tudo. Queria ser livre. Livre para compor. Vocês sentiram, né? Eu já estava me achando. Mas eu também merecia, vocês não acham? Foi por esta época que o Alexandre, o meu filho, conheceu a Sandra. E, sinceramente, eu nunca vi o meu filho tão apaixonado. Eu sabia que aquilo ia dar num relacionamento muito sério. Estava na hora. Alexandre, bem que merecia. Ele estava com 38 anos, Sandra também, já madura com 30. Ela tinha uma filhinha linda, a Sandra já tinha uma menina, e eles formavam um casal muito bonito. E com certeza iriam formar também uma família linda. A decisão foi tomada e eles resolveram viver juntos. E com a saída do meu filho, pela primeira vez, eu vi a casa ficar vazia. Longe de querer ser vítima, eu recebi convites da Michele
para ir ao Rio de Janeiro e até da Mariana para ir para a Austrália. Mas eu amo a minha casa. Eu amo a minha casa. Só não esperava que viesse a pandemia e nem visitas eu pudesse mais receber. Aos 68 anos, eu tive que ficar sozinha, sem receber a visita de ninguém. A casa, vocês sentiram que é grande. Então, eu caminho por cada cômodo recordando todos os seus moradores. Quantos passaram por aqui? Quantos? No momento, havia 11 ao mesmo tempo. 11 moradores aqui dentro da casa. Daí a minha casa ser chamada de pensão, pensão da Lourdes. Mas o mundo dá muitas voltas e a pensão está vazia. Ficou vazia. Menos o coração da sua dona. O meu coração não ficou vazio. Ele nunca esteve tão repleto de lembranças. Nunca esteve tão repleto de recordações. Algumas muito felizes, outras nem tanto. E por que não dizer, poucas muito tristes. Quem sou eu para fazer afirmações, mas eu acho que a minha casa nunca mais terá 11 moradores ao mesmo tempo. Esse time saiu de campo. Alguns jogadores querem voltar. Meu ex-marido, por exemplo, está sozinho. Sabia que não ia dar certo. Está sozinho. Arrependido, ele quer voltar. Eu tenho usado até a pandemia como desculpa. Ele me disse que já tomou as 2 doses. Eu ri e falei. Depois das doses da champanhe, você foi com ela, né? Você foi embora com ela. Depois das doses da champanhe. Meu marido me disse que já tomou as 2 doses. Eu ri e falei para ele, depois das doses da champanhe, você foi com ela, né? Agora, depois das doses da vacina, você quer voltar comigo? Me aguarde, me aguarde. Eu ainda preciso tomar as minhas doses. Só não disse de quê. Só não falei de quê. Lourdes, afinal do que você sente falta? Essa é a pergunta, né? Lourdes, sua casa está vazia, mas afinal, do que você sente falta? Eu acho que de tudo e de nada ao mesmo tempo. Eu descobri que mesmo sozinha se vive. Eu acho que o que mais me faz falta é voltar a ser a Lourdes Penso, a compositora, a personagem que me deu a liberdade de ser quem eu gosto de ser. Até namorar, eu namorei sendo ela a Lourdes Penso. Em tempo, Lourdes Penso está compondo a letra de Casa Vazia. Mas não pense, você que está ouvindo a minha história, que será uma letra triste. Pois só quando a casa fica vazia é que podemos preenchê-la com os nossos sonhos. E dá até para imaginar o time de volta a campo. Afinal, enquanto houver vida, é sinal de que o jogo ainda não acabou, de que o jogo continua. Quem sabe um dia eu mande para vocês a letra completa de Casa Vazia. Você gostou da história? Gostou? Então, eu ficarei imensamente satisfeita se você mandar o seu comentário a partir de agora aqui nesse canal. Você já teve uma casa cheia onde moraram 11 ao mesmo tempo como a minha e que de repente ficou só você? Como é que você
suporta tua casa vazia. Na boa, eu até que estou encarando numa boa, mas eu quero muito saber da sua sincera opinião. Manda para cá, por favor.